Glória a Deus, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 18. Vamos acelerar para a gente aproveitar o máximo de tempo possível. Lucas 18. Lucas 18, a partir do 1. Amém? Vamos ler? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Pode se assentar, meu querido. Pode se assentar. Meu irmão, nós lemos agora uma parábola. Uma parábola é Jesus usando o nosso cotidiano, o cotidiano da época, usando elementos da época, uma viúva e um juiz, nós vamos chegar lá, para explicar para a gente realidades tão grandes e tão poderosas que muitas das vezes nós não compreenderíamos se ele fosse explicar de outro jeito. Mas não é só Jesus, porque se nós pegarmos a parábola e reduzir a isso, vai parecer que Jesus está infantilizando o seu povo. Parece que Jesus está falando assim: vocês são muito criancinha, aí eu tenho que alegorizar as coisas para você. Está certo que isso ajuda, mas é mais do que isso. É mais do que isso. Uma vez os discípulos falaram para Jesus assim: por que o Senhor fala sempre em parábolas? Jesus falou assim: eu digo dessa forma, para que aqueles que não creem em mim, aqueles que não receberam o reino de Deus, não compreendam, tendo ouvidos não ouçam, tendo os olhos não vejam, mas que vocês compreendam. Ou seja, as parábolas de Jesus é mais do que ensinar para a gente de um jeito mais fácil, mas é para o povo de Deus, aquele povo que é sedento por Ele, que clama a Ele, os seus filhos entendam e o mundo não entenda. Por isso que a palavra de Deus parece loucura para o mundo. Paulo diz que até hoje tem um véu diante dos judeus. Eles não conseguem enxergar a realidade em Cristo Jesus hoje. Então, a palavra de Deus, as parábolas do Senhor, ela é mais do que historinhas assim, que a gente possa achar que é algo muito simples, mas é de profundo conteúdo espiritual. É Jesus trazendo aquilo que é de mais importante. E começando pelo final da parábola, Jesus fala assim: por acaso, quando o Filho do Homem vier, ou seja, Jesus está falando da sua segunda vinda, quando ele voltar, é a volta que nós aguardamos ansiosamente. Quando ele voltar, achará fé na terra? Por que Jesus disse isso nessa parábola? Porque se a gente voltar atrás, no capítulo 17, Jesus está fazendo um sermão dos fins dos tempos. É como se ele estivesse falando de Mateus 24, mas em Lucas é o capítulo 17. É onde Jesus fala que, quando ele vier, será como nos dias de Noé. As pessoas comem, bebem, casam e se dão em casamento. É como nos dias de Ló. A promiscuidade teria crescido muito. Jesus diz que aqueles que estiver trabalhando, só um será levado, o outro ficará. E é um sermão muito duro, ao ponto de Jesus falar assim: aonde há um cadáver, ali há abutres. Falando que será um momento de muita dificuldade e de muita tribulação. E ele encerra, apesar de estar no capítulo 17,
Mas conversamos eu, Robin e Júnior na casa da Tati. Robin citou isso no domingo aqui, e eu vou falar de novo. Às vezes a gente, quando está lendo, a gente tem que ter um cuidado de um capítulo para o outro, porque um assunto não se encerra, ele continua. Jesus conta essa parábola no final do sermão do fim dos tempos, e Jesus fala de oração para uma realidade muito dura, muito difícil. E ele fala assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus está falando assim: quando o Filho do Homem vier, as coisas vão estar tão ruins, vai ser como nos tempos de Noé, como nos tempos de Ló em Sodoma e Gomorra. As coisas vão estar tão ruins que as pessoas vão ter deixado de orar. As pessoas não vão estar mais orando. Jesus conecta oração com o fim dos tempos. Jesus está dizendo para nós o seguinte: não importa o quanto a vida esteja difícil, a gente precisa orar. Não importa quantas coisas vão piorar, a gente precisa orar. Não importa quantas coisas vão estar difíceis para nós, a gente precisa continuar orando. Porque oração, manter-se na oração, é um cuidado para a gente não se afastar da simplicidade do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é poderoso, mas não é complexo de se viver. O Evangelho de Deus é difícil de se viver pela luta da carne contra o Espírito, mas os meios para se viver, apesar de nós estar vivendo um tempo muito moderno, um tempo de uma geração nova, uma geração conectada de tecnologia, mas tem coisas que não mudam, gente. Existem coisas na vida que não mudam. Muda o celular, muda a tecnologia, muda o jeito de falar, muda o corte de cabelo, mas tem coisa nesse mundo que não muda. E uma coisa é a oração, um meio de graça do Senhor. Os reformadores diziam que era um meio de graça. John Wesley dizia que era um meio de graça. Charles Spurgeon dizia que era um canal de bênção, uma forma de você encontrar as bênçãos do Senhor. Encontrar com o Senhor era através da oração. Mas Jesus, como sempre, Jesus como o maior líder que já existiu no mundo, Jesus não falava de boca, Jesus ensinava pelo exemplo. Jesus foi o maior dos líderes, irmão. Qualquer curso de liderança que você possa ouvir hoje, os princípios fundamentais desses cursos de liderança, qualquer palestra sobre liderança, a base veio da palavra do Senhor e do próprio Jesus, porque ele ensinava pelo exemplo. O livro de Lucas, o evangelista Lucas tem o desejo de passar para o seu leitor a humanidade de Jesus, e é citado muitas partes que Jesus orava, ao ponto dos discípulos virar e falar assim: Senhor, nos ensina a orar. Porque um homem não parava de orar, ele orava para tudo. Jesus orava para tudo, e ele desperta. Então, quando a gente olha a vida de Jesus, sendo Deus, com toda autoridade e poder, sem conhecer pecado, é um homem que orava. Jesus é um homem que orava. E por que nós devemos seguir Jesus? Porque Jesus é a régua do cristão. Jesus é a meta. O apóstolo Paulo diz assim: vocês devem me imitar, porque eu estou imitando um cara maior do que eu. Jesus orava para tudo. Nós somos, gente, nós somos a nossa vida de oração. De verdade, Jesus disse que o homem não era medido pelaquilo que ele tinha. Tá certo, o mundo mede, eu sei. O mundo mede pelaquilo que você tem. Você chega lá no seu trabalho, você chega no meio secular, você chega em qualquer lugar, as pessoas sim vão medir você pelo que você tem ou não. Isso não dá para a gente fugir dessa realidade nem tentar mudar o mundo. Mas Jesus disse que o homem não media. A nossa espiritualidade está muito ligado à nossa oração. A oração não nos faz melhor do que ninguém, mas ela coloca a gente num lugar de sensibilidade à voz de Deus. É isso. Eu admiro muito pessoas que oram, que eu não sei você, eu vou descrever a minha vida, mas eu acho que eu vou acertar na sua também. A minha vida é assim, eu tomo essa consciência sobre a oração, e ali eu entro para esse universo, para esse mundo de oração, esse mundo dos joelhos dobrados, e eu me dedico muito. Mas chega uma hora da vida que eu relaxo. Elvis, estou contando a minha biografia aqui, e eu relaxo.
e eu começo a colher os frutos desse desleixo meu nessa parte. Eu começo a dar defeito. Minha mãe usa essa expressão: você está dando defeito, você está ficando esquisito, porque você foi feito para falar com Deus. Lembra que Deus, o relacionamento que Deus tinha com Adão no jardim, é essa a ideia. Deus te fez para isso, para ficar conversando com Ele. Deus não te fez para ficar em desespero olhando para o lado. Deus não fez para você olhar para o lado e ter medo dos ventos, como Pedro andando em direção a Jesus. Deus te fez para você ficar em conexão com Ele, falando com Ele. Então, a gente começa a dar defeito. E eu acredito que você é a mesma coisa. Eu acredito que você é a mesma coisa. Você tem fases da sua vida que você toma isso, toma posse dessa palavra e vive isso, e você colhe os frutos, e você começa a ouvir a voz de Deus. Porque, gente, pensa um trem difícil é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus, é entender o que Deus quer para nós. É a gente, muitas das vezes, ouvir a voz de Deus é o que vai definir se a gente está fazendo certo ou errado aquilo que a gente às vezes está achando que é certo. Tem uma história, eu contei para a Thaís ontem, 1 Samuel 4. É uma história que me intrigou. Os filisteus fazem um acampamento diante da nação de Israel, e o exército de Israel acampa, fica 1 a 3 quilômetros de distância do outro. E Israel sai para pelejar contra os filisteus, e eles perdem. 4.000 homens são mortos, e eles voltam. O exército de Israel volta e acampa, e eles vão consultar os sábios. Os sábios dizem assim: traz a arca da aliança. Gente, a arca da aliança representava praticamente a vitória já garantida, era Deus com eles. E eles trazem a arca da aliança. A Bíblia fala que quando a arca da aliança chegou no arraiá, chegou aonde estava o exército de Israel gritou tanto de júbilo, de alegria, com quem quer dizer: agora nós vamos vencer. Eles gritaram ao ponto de, a 3 quilômetros de distância, o exército filisteu falar assim: e agora nós perdemos. Agora nós perdemos, porque eles invocaram o Deus deles. Eles invocaram o Deus que tiraram eles do Egito. Está tudo lindo a história. Só que Israel vai, a peleja contra os filisteus e perde a batalha. E a história toda o desfecho dessa história é com Samuel colocando uma pedra, orando ao Senhor e dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. A história termina sendo resolvida com a oração. Eles não estavam consultando a Deus através do profeta, que era a ligação deles com Deus, que era Samuel, mas eles foram consultar os sábios. Ou seja, a oração, gente, nos coloca num ponto de a gente às vezes poder enxergar realidades na nossa vida. Eu não sei de você, mas em momentos que você está de joelhos dobrados, você começa a perceber que nem tudo é normal e que nem tudo é coisas da vida, que sim, muitas das coisas que acontecem com nós e ao nosso redor é espiritual, sim. Só a oração nos coloca nesse lugar de entendimento. Erro sobre a oração. Cantar não é orar. Colocar um louvor, adorar o Senhor lá na sua casa, aqui na igreja, não é orar. Reclamar não é orar. Dizer assim para o seu irmão, para o pastor, ou para um amigo ou para uma amiga: eu não estou aguentando mais, isso não é oração. Falar com o pastor não é orar. Um gabinete com o pastor não é oração. Contar para alguém, como eu já disse, não é oração. Oração é muito definido o que é. Oração não existe. Isso parece, oração é oração. Oração é fechar os olhos e falar com Deus, sozinho, com Deus, com Deus. Com Deus, é falar com Deus e assim, mais nada. É aquilo, oração é aquilo que você não recebe crédito do mundo. Oração é aquilo que o mundo não te aplaude. Oração é aquilo que o pastor não recebe aplauso. O pastor recebe aplauso quando ele fala um texto bonito, né, Rob? Quando ele lê um texto, quando ele fala uma frase bonita, ele recebe batidinha nas costas. Mas pelos joelhos dobrados é oração? Ninguém, é uma coisa que ninguém vê. Isso é tipo alicerce de casa. Você gasta uma fortuna. Você gasta uma fortuna. Sua esposa, que não entende nada de obra, vira e fala assim: mas só até agora nós já gastamos esse mundo de dinheiro e não tem nada pronto. E você, dessa finura, todo queimado de sol, fala assim: ué, já devendo 2 pessoas, Deus e o mundo, os depósitos, Lagoa Santa, tudo.
É porque coisa é a fundação, é o que vai sustentar o resto, mas ninguém está vendo. Oração é exatamente isso, irmão. É alicerce da nossa vida, é a base da nossa vida, onde todas as coisas se constroem, onde relacionamento se constrói, onde ministério se constrói, onde família se constrói, é na base da oração. Amém? Tiago diz: pedir e não receber, porque pedis mal. Ou seja, a gente pode estar orando do jeito errado. Orar e pedir segundo a vontade de Deus, um texto muito citado aqui entre nós, é João 5, 14, 1, diz que essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele fará. É um texto muito conhecido. Então, oração é juntar essa fraqueza humana com a soberania de Deus, é juntar esse lado limitado nosso, esse lado fraco nosso, com o poder de Deus, com a força de Deus. Oração não é só um momento de pedir algo a Deus, mas é um momento de Deus falar conosco. É o maior BO da oração. É a parte mais difícil da oração. Que tem hora que Deus não te permite você nem orar, você nem conclui o que você está falando, Deus vai te trazendo no coração coisas. Às vezes coisas que você precisa fazer, coisas que Deus está te colocando ali em um novo destino, em uma nova vida, numa nova direção. Deus às vezes não te deixa em paz, digamos assim, na sua oração. Você está pedindo A, Deus está falando B. Você está falando B, Deus está te dando A. É a hora que Deus te confronta quanto aos nossos pecados, quanto aos nossos erros. É na oração, irmão. Oração é um lugar perigosíssimo. Porque ali pode acontecer com você como aconteceu com Jesus. Você se render à vontade dEle. Mesmo passando por tamanha dor, tamanha agonia, como no Getsêmani. Jesus disse: não seja feita a minha, mas conforme a tua vontade. O lugar de oração lhe traz essas oportunidades, digamos assim. É lugar onde muitas das vezes as orações não são atendidas, são muitas das vezes frustrações, são momentos que a gente sai com medo, porque Deus está te colocando no coração uma vida, um plano que Ele tem para você, que você ainda tem medo. Você não se sente capaz, acha que não vai conseguir, são coisas que Deus tem projetado para você, e você imaginava como eu lá atrás: Deus, deixa eu ficar ali na bateria, eu vou comprar um tanto de prato que me tampa assim, e ali eu vou chegar no culto, vou tocar e vir, e Deus vai te mostrando tantas coisas que você tem medo, mas é só no lugar da oração, é só em oração que a gente experimenta isso de Deus. É só na oração. Irmãos, eu vejo muitas das vezes hoje num movimento neopentecostal, às vezes desequilibrado, eu vejo muitas pessoas buscando por muitas profecias, querendo respostas assim mesmo, de homens e mulheres que fluem, que vivem no dom de profecia, aqueles que receberam esse dom da parte de Deus e usam com muito zelo, e pessoas às vezes buscam a resposta da parte do Senhor. Irmão, pela minha experiência que eu tenho, pouca, mas alguma, que a gente possa começar a entender como Deus trabalha, as respostas vêm em cima de coisas que você já está orando. Respostas que vêm confirmando, muitas das vezes, algo que você já estava orando e Deus tinha colocado no seu coração, e você muitas das vezes não acreditava naquilo, ou achava que aquilo era só fruto do seu pensamento, ou achava que aquilo era só uma coisa da sua cabeça. A gente precisa, irmão, voltar para o ambiente de oração. A gente precisa voltar para a oração, mas assim, é urgente. A nossa vida espiritual com Deus depende da nossa oração. Oração é ser dependente de Deus. Você, quando você vem orar, você não está dizendo para o povo assim: está vendo como é que eu sou bom, eu oro? É o contrário. Você está vindo e falando assim: gente, olha para mim como eu sou nada nessa vida, como eu não posso nada, e eu sou uma criança, que eu não consigo ir nem na padaria sozinho, eu não consigo dar um passo sozinho. Isso que você está dizendo para as pessoas que estão
ao seu redor, para a sua família, para a igreja que você congrega, para o seu pastor. Quando você vem orar, o seu pastor não olha e fala assim: uau, super crente. Não, ele é dependente de Deus. Na verdade, ele precisa muito de Deus. Na verdade, todos precisamos. Esse aqui só reconheceu. O que está aqui de joelhos reconheceu. Como essa viúva dependia do juiz para resolver o problema dela, nós também dependemos. No versículo 3 diz assim: havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente, suplicando: faz-me justiça contra meu adversário. Uma viúva. Gente, uma viúva naquele tempo é assim. É porque a gente pensa no viúva hoje, viajando por Caldas Novas, aproveitando, né? Fala assim: é agora. Viajando. Sério, eu já ouvi falar mesmo que, por exemplo, em Caldas Novas tem demais. Viúva. Gente que fala assim: uai, agora, minha tia, eu tenho uma tia, a irmã da minha mãe, mas está viajando assim, esses destinos mais tranquilos, né? Gramado, Aparecido do Norte, tem, mas vai não sei quantas vezes no ano. Minha tia falou assim: agora eu vou passear, eu não podia. Agora eu vou viver, ué. Mas na viúva naquele tempo era uma pessoa extremamente vulnerável socialmente, economicamente, espiritualmente, era uma pessoa extremamente vulnerável. Por ela, o texto diz, por ela estar procurando, não existia mulheres na corte, irmão. Não existia mulheres nas cortes da época. Quem buscava justiça eram homens, por alguém. Se essa mulher estava buscando, ela não tinha filhos e ela não tinha marido. Isso é muito claro para quem estava lendo. Jesus, como eu disse, Jesus facilitava as coisas nas parábolas. Quando Jesus falou viúva, ele falou: tá, eu entendi o perfil de pessoa. E é esse perfil, vulnerável. Pessoa que, assim, de verdade, não tinha o que comer muitas das vezes. Pessoas que, uma pessoa que não tinha filhos, não tinha herança, não tinha quem cuidava, não tinha quem protegia. Não tinha quem protegia. E essa mulher olhou para o juiz e falou assim: por favor, me ajuda. Se não for você para fazer, ninguém vai fazer. Se você não resolver o meu problema, ninguém vai resolver. É isso que Jesus está querendo mostrar para a gente, o relacionamento nosso com Deus, com Deus. É falar com Deus. Deus, eu dependo só do Senhor. Tá certo. O Senhor deixou aqui nessa terra médicos, pessoas que podem me ajudar. O Senhor deixou aqui pastores, o Senhor deixou aqui uma igreja, mas de resumo, no final das contas, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor estenda a sua mão. Eu preciso, e mais do que precisar, eu suplico ao Senhor: faz-me justiça, Senhor. Jesus ensinou o princípio de dependência. Mais uma vez, Jesus sendo Jesus. Jesus era dependente do Pai. Porque, preste atenção, toda natureza, toda criatura está debaixo do controle de Deus. Na hierarquia não existe ninguém acima de Deus. Deus está sob o controle de todas as coisas. Tudo obedece a Deus, irmão. Tudo obedece a Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos e qualquer coisa. Jesus sendo Deus, a ele esvaziar da sua glória e ser humano, Jesus era dependente de Deus. Ele era submisso a Deus. Não é isso que Paulo fala? Que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça de toda mulher? Ali Paulo está estabelecendo a ordem hierárquica, não por qualidade e inferioridade, mas Cristo sendo homem, ele se sujeitava. Hebreus diz que ele aprendeu a obedecer por tudo que ele sofreu. Ele era dependente de Deus. Jesus orou no batismo. No seu batismo Jesus orou. E o céu se abriu e desceu o Espírito Santo como em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus ora uma noite inteira antes de escolher os seus discípulos. Jesus ora antes da transfiguração. Jesus ora por Pedro, Jesus ora no Getsêmani, Jesus ora na cruz.
Jesus ora na cruz. Jesus, um homem perfeito, um homem que andou nessa terra sem pecado, Jesus orava. E nós, meu irmão, quem dirá de nós? Quem dirá de nós? Quem dirá da nossa vida se a gente não orar? Quem dirá da nossa vida se a gente não falar com Deus? Quem dirá da nossa vida? O que será da nossa vida se não clamarmos ao Senhor? Meu irmão, oração muitas das vezes não tem a ver com positivismo, aquela história que tudo vai dar certo. Thaís estava passando por uma situação de saúde uns tempos atrás, e eu falei com ela, vai dar certo. Eu fico com medo, ela falou assim comigo, eu fico com medo de ser alguma coisa grave. Eu falei, pode ser. Mas sabe o que o salmista disse? Que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo. Então assim, oração acalma a alma, irmão. Oração é saber que sim, no meio da mais tragédia, da pior notícia da sua vida, a oração não muda a realidade, muitas das vezes já estabelecida, mas ela acalma a sua alma diante dessa realidade. Então muitas das vezes a oração não vai fazer mudar o caos, não vai fazer mudar fora, vai mudar dentro. O circo pegando fogo lá de fora. Não tem, é igual, gente, tem hora na vida que não é igual Jó, não. As notícias ruins chegam assim, uma atrás da outra. Parece que a vida é assim, passa um tempo sem notícia ruim, mas parece que está represando, está juntando para vir de uma vez só. Parece que, né? Parece que o carteiro de Satanás só está juntando as cartas para entregar tudo de uma vez. Quando as coisas estão bem demais, você fica assim, ai, ai. Aí daqui a pouco quando começa a chegar. E a vida é assim, se nesse momento a gente não estiver em Deus, e quando eu digo em Deus, de joelhos dobrados, como é que a gente sobrevive um negócio desse? A gente enlouquece, a gente surta, e nessa hora, irmão, não tem remédio que resolve, nessa hora não tem psicólogo que resolve, não tem, irmão, não tem. Nossa, pastor, o senhor não é moderno. Eu sou moderno, eu não sei se eu sou moderno. Eu estou falando o que a Bíblia fala, a palavra de Deus. Salmos, sabe o que é o livro de Salmos? São orações. Orações através de canções, de poemas e orações, são súplicas. E o salmista dizia, Davi dizia, Senhor, aquieta-te a minha alma. Senhor, me ajuda. Senhor, na minha aflição eu suplico pelo teu nome e o Senhor me socorre. É o que traz refrigério para a nossa alma, é a oração. A gente tem hora que nem dinheiro, tá? Nem dinheiro. Você pode estar. Tem hora que a luta, o dinheiro não resolve. Tem hora que bem material nenhum nesse mundo resolve. Tem hora que só se o Senhor não ir no mais profundo da nossa alma e mexer em algo lá dentro, nós vamos perecer. Sem oração não há capacitação. Quando, como eu disse, Jesus orava no seu batismo. Quando Jesus, a iniciar seu ministério, Jesus estava orando e ali ele foi capacitado. Da mesma forma, em Atos, a igreja recebe o Espírito sendo assim capacitada. Quando a igreja do Senhor, essa igreja que você está vendo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela começou com oração. Eles estavam orando unânimes. O texto de Atos 1,14 diz que eles estavam orando unânimes, todos orando, todos, 120 pessoas orando e clamando ao Senhor, e o Espírito Santo vem e a igreja começa. Eles foram capacitados. Oração é igual a capacitação, oração é igual a poder, oração é capacitação para o ministério, para a pregação e para o testemunho. Meu irmão, assim, confia no que a palavra diz, e se você acreditar no testemunho, acredite, sem oração não tem testemunho, não tem eficácia no que a gente faz. Tem hora que a gente, como o Provérbios diz, é um machado que não está pronto, não está amolado. É usar uma ferramenta sem ela estar capacitada para aquela função. É a nossa vida. E eu não digo só no sentido ministerial na igreja, não, como família, como esposa, como marido, filhos, para a criação de filhos, pais, nós precisamos de capacitação. É lógico, né?
É lógico, nessa infantilidade bíblica brasileira que tem hoje, a gente acha que unção é para pregar, unção é para cantar. Irmão, de tudo que eu faço na minha vida, de verdade, de tudo que eu faço na minha vida, não é uma das coisas mais difíceis pregar. Difícil é ter unção. Aí é difícil. Difícil é o que eu falo, ter autoridade para tocar em algo dentro de você e que você possa sair daqui mudado. Isso é difícil. E isso a gente só consegue com oração. Esposa, gente, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo quais são as funções da esposa, é ajudar. Mas o que é ajudar? É ser dócil. Mas o que é ser dócil? É falar fino, não é falar fino, é criar filhos. A Bíblia, Paulo fala que parte do serviço ministerial da mulher é cuidar de filhos para que ela seja salva. Paulo diz para Timóteo que as mulheres serão salvas dando luz a filhos, criando filhos. Olha que vida difícil. Nós vamos conseguir isso como? As mulheres vão conseguir isso como? Vai conseguir isso como? Vendo É de Casa? Vendo novela? Lendo revista Caras? Vendo Instagram? Vendo Virgínia? Ai, meu Senhor. Esse Virgínia foi um desabafo, viu, gente? Desculpa. Falei, foi da carne agora. A gente precisa de unção para ganhar a nossa família, ganhar os perdidos, inspirar pessoas. Eu estava tomando café hoje na parte da tarde, falando sobre inspiração, como o nosso mundo está carente de pessoas que nos inspiram. Hoje, quem nos inspira, quem inspira a igreja é gente que morreu há 100 anos. É gente que morreu há 50 anos. O mais contemporâneo perto de nós aqui é Billy Graham, que morreu em 2018. E assim, você não enche a mão hoje de homens e mulheres que inspiram, que marcaram sua geração, ou que pelo menos, irmão, não precisa marcar uma nação, uma geração igual Billy Graham, mas que marque a sua família, seus filhos, que deixe um legado para os seus filhos. Continuando, Atos 6,4 fala assim: nos dedicaremos à oração e à palavra de Deus. Olha como é que os apóstolos, a gente tem mania de, para ficar assim, meio que dando desculpa para os nossos erros e pecados, a gente ficar nos comparando com os apóstolos. É uma comparação extremamente perigosa, que foram grandes homens de Deus. Na verdade, eles foram, por quê? Por que eles? Por que escolher 12 homens para levar o seu evangelho? Porque a cidade santa de Deus, no livro de Apocalipse, fala que cada coluna da cidade terá o nome de um dos apóstolos. Então, os apóstolos, ao iniciar a igreja começa a crescer, irmão. Aquele texto que a gente lê sempre aqui, eram todos uma só mente, uma só coração, em Atos, e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja começou a crescer de uma forma tão grande, porque a igreja começou a crescer e corações foram tocados. Barnabé entregou tudo, as pessoas vendiam todas as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos para aquele crescimento, para aquele início da igreja ali. Mas a demanda era tão grande que uma vez chegaram para os apóstolos e falaram assim: olha, é muito dinheiro e muita gente, é muito recurso e muita gente precisando de ajuda, é muita viúva, é muito órfão. O que nós vamos fazer? Nós precisamos organizar essa parte. Você sabe o que os apóstolos falam? Nós não somos empresários, nós não somos gestores, nós somos servos de Deus e nós somos apóstolos da palavra de Deus. Separem homens de bom testemunho para isso, que nós vamos nos dedicar. Olha, não é à toa. A palavra de Deus, nada é à toa. A oração e a palavra, eles colocam a oração em primeiro lugar. Você imagina uma igreja muito grande. A igreja cresce absurdamente, até meio fora de controle, sabe? Não é aquela coisa assim, um irmão por domingo, não. Não é assim, é um negócio muito assim, ia tomando uma proporção muito grande. Aí os líderes falam assim: eu não vou organizar nada. Eu vou orar e vou ler a palavra de Deus. Eu vou orar e vou escrever. Eu vou orar e vou escrever e ensinar tudo aquilo que Cristo me ensinou. Eu vou dobrar os meus joelhos. Separa a gente para fazer isso. Está certo que tem
um princípio muito grande, que é de delegar funções aí, mas isso é para uma outra hora. Aqui é oração. Os caras falaram assim: nós vamos orar. Nós vamos orar. Você pensa um pastor falar isso nos dias de hoje? Olha, eu não posso fazer isso aí porque eu vou orar. As pessoas não vão entender muito bem, né? Na igreja vai ter uns 6 que vai falar assim: tá certo, as outras vão, crucifiquem, não. Sem oração não tem iluminação da mente. Sem oração não tem autoridade. A viúva de Sarepta, no último versículo, ela fala um negócio muito interessante. Quando Elias vai lá e profetiza, e ela traz o resto da comida, a última porção de comida, Elias come, depois as suas vasilhas ficam cheias. Ela diz algo para Elias, fala assim: vejo que a palavra de Deus na sua boca é verdade. É isso que nós estamos precisando. É isso que eu, Elvis, é isso que você precisa. Nós precisamos que a palavra de Deus na nossa boca seja verdade. Hoje eu tenho a maior ciência desse mundo, e eu me incluo assim demais nesse pensamento meu. Hoje nós estamos precisando de menos gente falando de Deus e mais pessoas sendo boca de Deus. Deus falando através das pessoas. Hoje eu sei que na internet, nas igrejas, estão saturadas de pessoas falando de Deus e falando muito bem às vezes. Mas nós estamos precisando de Deus falar através de nós. Sabe? Nós estamos precisando alcançar os perdidos através da eficácia do testemunho nosso. Através do nosso falar, as pessoas olhar para nós e falar assim, como olharam para Jesus. Jesus chegou na sinagoga no dia de sábado, pegou o livro da lei e leu Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim, eu vim para pregar a liberdade aos cativos. As pessoas olharam e falaram assim: engraçado, muitas pessoas já leram Isaías aqui, mas ele leu diferente, tem algo diferente nas palavras dele. E é isso que eu peço para o meu Senhor todo dia. Eu falo: Jesus, nossa, tem tanto orador tão bom nesse mundo, Jesus. Homens que sabem explicar teologicamente, exegeticamente, muito melhor do que eu, Deus. Mas um pouquinho da unção que seu filho tinha já ajuda. Lutero dizia que sermões sem unção endurece o coração. John Wesley dizia que homens mortos produzem sermões mortos, e sermões mortos matam. Antes de qualquer sucesso que a gente tem que ter um sucesso numa vida de joelhos. Isso hoje. Pena que a gente só entende depois de uma caminhada. Lá atrás, quando a gente aceita Jesus, a gente olha assim e fala assim: não, o negócio é pregar bem, falar aqueles versículos, falar alto e tal. Lá no começo a gente tem essa bobagem. Depois de tomar muita chicotada nas costas, depois de muito cair, muito levantar, a gente aprende que o sucesso está nos joelhos dobrados. Irmão, se tem algo de bom que você vive na sua vida hoje, é porque lá atrás você orou, lá atrás você semeou, lá atrás você acreditou, lá atrás você orou, Deus estendeu a mão em um dia que não tinha chegado sobre sua vida, e hoje você está vivendo ele. Mas qual é o segredo? Continuar hoje. Mesmo que a resposta não venha amanhã, mesmo que a resposta demore um pouco mais, mesmo que você não colha frutos dessa oração, nem hoje nem amanhã, mas continue plantando. Uma hora essa planta vai crescer, uma hora ela vai frutificar, e uma hora ela vai te alcançar. Jesus fazia isso, sabia? Jesus deixava as multidões para orar. Ele valorizava mais o secreto. O texto diz assim: todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários. Olha como é que Lucas é cuidadoso de deixar claro: em lugares solitários. Só ele e mais ninguém. Uma multidão atrás de Jesus. Era a hora de bater 1 milhão de seguidores no Instagram, só. Era a hora de Jesus assim marcar o gol, só.
Era a hora dele ser conhecido em toda a Judéia, em toda Samaria, em toda a região da Palestina. Era a hora de Jesus falar assim: nós vamos arrebentar com Roma. Jesus falava assim: não estou muito interessado na multidão, não, vou ali orar. Eu fico pensando nos discípulos. Pedro devia passar a mão na cabeça e falar: esse homem é doido, esse homem é louco. Primeiro falar com Deus, é essa a lição. Primeiro falar com Deus, depois outras coisas. Jesus tinha mudo para fazer voltar a falar, tinha cego para fazer voltar a enxergar, tinha surdo para fazer voltar a ouvir, tinha aleijado para fazer voltar a andar, tinha gente com espírito imundo para expulsar. Mas Jesus falava assim: eu vou falar com Deus primeiro. A demanda não dita as regras da minha vida. O que eu tenho para fazer, filho, trabalho, casa, conta, amigo, igreja, pastor, nada disso está na frente de falar com Deus. Gente, se o texto não nos ensinar isso, não ensina mais nada, não. Jesus deixava uma demanda dessa. Jesus não deixava as multidões e era para fazer festa, não. Tinha gente precisando de cura lá. Tinha gente precisando de ajuda, tinha gente que estava sofrendo ali há anos, mas Jesus falava assim: não é essa a minha prioridade. Minha prioridade é falar com Deus, é me submeter a Ele. É submeter a Ele. Nós estamos terminando. Através de uma vida de oração, ou seja, orar sem cessar, Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a nossa história. No versículo 1, Jesus diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que deveria orar sempre e nunca cessar. Jesus conta a parábola e o próprio evangelista já coloca para a gente qual era a ideia da parábola: orar e nunca desanimar, orar sem cessar, sem cessar. Não importa a circunstância da vida, a gente precisa sempre orar. A Bíblia é repleta dos grandes homens de Deus orando. Abraão, Moisés na oração para Deus tirar o povo do Egito. Deus para o sol através de Josué com a sua oração. Ezequias ora ao Senhor e Deus acrescenta mais vida. Pedro estava preso, a igreja ora e Deus envia um anjo para libertá-lo. As nossas orações podem sim, irmão. As nossas orações podem mover o braço de Deus ao nosso favor. As nossas orações sim. As nossas orações sim. O do mundo não. O mundo não. Existem coisas que o mundo usurpa, que é para os filhos de Deus, que é para a igreja, é para o povo de Deus. Oração, falar com Deus, é para o seu povo. Provérbios diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. O salmista diz que as orações dos ímpios são abomináveis aos ouvidos de Deus. É para você a oração, é para você que crê. Deus deixou uma porta aberta para que Ele pudesse se relacionar com você de uma forma que nenhuma outra forma você conseguiria, a não ser através da oração. Oração, irmão. Oração deve ser a peça do quebra-cabeça que está faltando na sua vida hoje, para que Deus traz calma em meio à tempestade, para que Deus possa cessar os ventos, cessar as ondas grandes que muitas das vezes vêm nos atormentar. Oração nos traz esperança. Oração nos coloca num lugar que a gente, em mais terrível situação e notícia que possa chegar ao nosso coração, à nossa casa, mas a oração de uma forma sobrenatural, como sempre foi, sobrenatural. Preste atenção, sobrenatural. Satanás quer porque quer que você fica fazendo continha das coisas, é sobrenatural, irmão. Deus sempre vai agir na nossa vida de forma sobrenatural. Tem coisa que você viveu, que você não sabe nem dar testemunho, que você não sabe explicar. Você não tem coragem de pedir para contar um testemunho, que você não vai saber por onde começa, por onde termina. Você vai ficar meio Dilma, porque é tão sobrenatural que você não vai falar assim, você não sabe falar. Que hora que aconteceu? Você um belo dia olhou para a sua vida e falou assim: uai, eu estou vivo? O que aconteceu?
Cheguei até aqui, rapaz, como? Poucos dias agora atrás eu estava morrendo, e hoje eu estou aqui. É sobrenatural de Deus. Vamos orar? Para a gente ir embora. Pode ficar de pé, meu irmão. Vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos e fale com Deus nessa noite. Eu sei que muitas das vezes nessa caminhada, eu sei que muitas das vezes para você começar a orar, você já estabelece metas assim, você já ouviu falar de homens e mulheres que oram horas e horas por dia. Meu irmão, eu só tenho algo para falar com você. Comece. Abra sua boca com as suas palavras, de joelhos na sua cama, na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos. Ore ao Senhor, fale com Ele, com as suas lutas, as suas dificuldades. Ele já sabe, a palavra diz que antes que saísse da sua boca qualquer palavra, Ele já sabia as intenções do seu coração. Fale com Ele, aprenda a viver esse sobrenatural de Deus. Pai, queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor puxou a nossa orelha, Senhor. Queremos te agradecer, Deus, porque muitas das vezes o nosso coração, Pai, sem sabedoria, o nosso coração muitas das vezes perdido, desorientado nessa vida, complica tudo, e o Senhor hoje nos traz para um lugar, Senhor, de descomplicação, Pai. O Senhor traz a gente para um lugar hoje de uma vida verdadeira com o Senhor, simples, pura, eficaz, verdadeira, Pai. Pai, nos ajuda, Deus, a viver de uma forma objetiva o Evangelho de Deus, a começar pela oração. Nos ajude, Deus, a viver um processo de santificação a partir da oração. Deus, nos ajuda a planejar o futuro. Deus, nos ajuda a olhar para o futuro, Senhor. Deus, nos ajuda a fazer como a mulher de Provérbios diz, que ela olha para o futuro e sorri para o futuro. Senhor, nos ajuda a viver essa realidade. Podemos olhar para o futuro e ter a nossa alma em paz, Senhor. Paz, Deus, através da oração, Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor, cremos na vitória. Mas cremos na vitória não, Senhor, por positivismo. Cremos na vitória, Senhor, não porque alguém disse. Cremos na vitória porque sabemos que o Senhor estará conosco em qualquer momento. E isso sim é a maior das vitórias, ter o Senhor presente em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, entrego cada um aqui, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda enfermidade saia, Senhor, dessa igreja, entre as mulheres, Senhor. Pai, que toda luta, que toda dor cesse hoje, Senhor. É isso que pedimos ao Senhor. Em oração clamamos como a viúva fez, Senhor. A esse juiz que não temia o Senhor, hoje nós estamos pedindo diretamente ao Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos. Senhor, nos ajuda, Pai. Ajuda, sara, Senhor, não só o corpo, mas sara a nossa alma, Pai. Nossa alma muitas das vezes cansada, muitas das vezes abatida, muitas das vezes ansiosa, muitas das vezes triste, muitas das vezes aflita, Senhor. Mas Tu és um Deus que traz a paz que excede todo o entendimento. Te agradeço por esse dia, Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém. Você pode aplaudir o Senhor para a gente terminar esse culto? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até o próximo culto, em nome de Jesus.